eu e você precisamos vencer uma das maiores frustrações da vida, que é perceber que o tempo está passando, mas nós não estamos o quê? Avançando. Em alguma área da sua vida você não avançou. Passaram-se 10, 15, 20 anos, seus filhos cresceram, sua história mudou e tem uma área da sua vida que ainda não foi para frente. E olha que interessante. Há pessoas que envelhecem, mas não amadurecem. Você já conhece alguém assim? Travou, bloqueou. Você quer ver outro exemplo? Gente que trabalha muito, empreendem, mas não crescem. Eles não estão fazendo nada de errado, eles estão querendo crescer, eles estão empreendendo, eles estão trabalhando, mas parece que toda vez tem uma situação, um fato, um acontecimento que joga a vida dessa pessoa lá para trás de novo. Outra situação, gente que, por exemplo, muda de emprego, mas não evolui. Fica mudando de uma coisa para outra, e não cresce, Eu posso citar muitos exemplos aqui, quer ver outro? Pessoas que mudam de relacionamento, mas repetem os mesmos erros, não adianta nada. Tem um entrave. Vocês estão percebendo? E às vezes, eu não sei qual é o problema, que na sua existência ele se repete, ele impede você de avançar, de viver, de crescer, de estabelecer uma saúde espiritual, uma vida de crescimento. Eu não sei, mas com certeza no final dessa reunião, desse culto, você vai ter uma resposta para a sua vida. Alguns mudam de cidade e não adianta nada, só muda o CEP, mas carregam os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Então, gente, muitas pessoas desejam crescimento, mas não percebem que existem bloqueios internos impedindo esse desenvolvimento. Então, hoje o tema do culto é: destrave o seu crescimento. Não importa em que área seja, destrave o seu crescimento. Para isso, hoje, nós vamos começar e finalizar com algumas tarefas que são importantes. Mas primeiro, o entendimento dessa palavra é muito importante. Quando eu olhei para a palavra de Deus, eu lembrei de um texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Corinto, porque estava havendo uma discussão sobre quem era maior, se era o apóstolo Paulo, se era Apolo. E o apóstolo Paulo dá uma palavra que serve para nós hoje, para todas as áreas da nossa vida. Ele escreve à igreja em Corinto e diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Vocês estão entendendo? Ele foi lá, eu trabalhei, Apolo também trabalhou, mas quem deu o crescimento foi Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. É forte essa palavra. Eu posso ir lá, trabalhar o dia inteiro, me esforçar o tempo todo, mas se Deus não for o cabeça da minha existência, meu trabalho no fim do dia pode ser totalmente inútil, ou eu posso acabar terminando o dia no prejuízo. Essa é a diferença. Não quer dizer que agora todo mundo que não tem Deus vai ficar no prejuízo, não, mas repare uma coisa que talvez a vida já tenha mostrado para você. Tem gente que até ganha muito dinheiro sem Deus, mas perde também muito. Às vezes não perde o dinheiro, mas perde a dignidade, perde a família, perde o respeito, perde tudo. E aqui o apóstolo Paulo diz: a questão não é quem trabalhou tanto, todo mundo trabalha, não é quem cuidou, quem rega, é quem cuida. Porque muitos de nós cuidamos, mas unicamente a gente precisa entender que Deus é quem efetua o crescimento. Olha que palavra transformadora. Ele coloca ele mesmo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Por isso que o crescimento ele tem que ser uma coisa que não pode ser pautada apenas no meu esforço, no seu esforço. Mas tem que haver o meu esforço, o seu esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação. Nós temos que buscar conhecimento, buscar fazer o melhor, sermos responsáveis, mas temos que colocar tudo isso diante de Deus. Tudo diante de Deus. Relacionamento, vida, trabalho, sonhos, projetos, tudo, empreendimentos, tudo diante de Deus. Então vamos orar?
E vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento e que principalmente coloque fé no seu coração. Vai dar certo. Vamos destravar o seu crescimento em nome de Jesus. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Que a tua bondade, a tua misericórdia, a presença do teu Santo Espírito sejam derramados sobre nossa vida nesta noite. E nós possamos acordar, Senhor, despertar para aquilo que está impedindo, travando a nossa existência, o nosso crescimento em muitas áreas da nossa vida. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que finalmente nós possamos enxergar onde está a dificuldade, o problema, o entrave, e nós possamos nos libertar disso definitivamente. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, mas dezenas, talvez centenas de vezes que eu ouvi a mesma história. Eu fiz tudo certo, eu lutei, mas deu tudo errado. Eu fiz o meu melhor, eu me esforcei, você fica até comovido, mas você vê que a pessoa terminou os seus dias sozinha e sem ter alcançado aquilo que gostaria. Por que que isso acontece? E eu não estou falando de gente ruim, não. Estou falando de gente boa, trabalhadora e até com um coração muito cheio de fé. É que nós nos esquecemos que Deus, Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos dar uma coisa que, com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento, nós seremos incapazes de conseguir alcançar. Só com Deus na nossa vida será possível. E eu e você até conseguimos chegar um pouco aonde nós gostaríamos de chegar com o nosso esforço. Mas talvez a gente tenha estagnado, parado, retrocedido, nos sentimos frustrados em relação ao que temos, ao que construímos, a forma como criamos nossos filhos. A gente acaba olhando para a nossa vida e pensando, Deus, por que depois de tanta coisa eu olho para trás e parece que eu não avancei muito e na verdade eu não fiz o que deveria fazer? É porque a gente precisa olhar para a nossa existência e perceber algumas coisas. A primeira delas é para mexer com o seu orgulho. Eu posso? Diga amém. Nossa, que amém fraco, nem o Espírito Santo aceitou esse. E olha que ele é misericordioso. Eu posso mexer com o seu orgulho? Amém? Amém. Ótimo. Então diga para Deus que o seu orgulho agora bateu no chão. Tá? Por quê? Porque eu vou falar uma coisa que você pode até não aceitar, mas é a pura verdade. Você não cresce enquanto acreditar que já sabe tudo. Você não cresce enquanto acreditar que já sabe tudo. Todos os dias, Deus quer te ensinar uma coisa nova. Todos os dias, você precisa olhar para a sua vida e perceber onde você errou. E ter humildade para reconhecer que você não é essa pessoa que tem o domínio e o controle de todas as coisas. E que a coisa que você mais fez nessa sua vida, enquanto pensou assim, foi perder, embora você tenha ganho algumas coisas. Você não cresce enquanto acreditar que já sabe tudo. Muito pelo contrário, você fica estagnado. Ou então é aquele efeito elástico, né? Uma hora você vai, depois volta, vai e volta. E a gente precisa acordar para isso, ou seja, acho que é a maior, mas uma das maiores barreiras ao crescimento é a arrogância. É a arrogância, gente. Há pessoas que não aprendem, não escutam, não recebem conselhos, não aceitam correção, acham que já sabem tudo, estão fadadas a não crescer. E muito pelo contrário, talvez até lutar e morrer na praia. Se esforçar e ver tudo sair das suas mãos. Porque se você não consegue escutar uma verdade sobre você, é porque dentro do seu coração você acha que já sabe tudo. Mas você não sabe. E nós somos todos, por conta dessa nossa limitação, dependentes de Deus. Dependentes de Deus. No livro de Provérbios, há um texto que mexe um pouco com o orgulho da gente, que a gente às vezes olha e pensa assim, esse não sou eu, mas eu gostaria que você pensasse que é você nessa noite. Lá no livro de Provérbios, que foi escrito segundo o testemunho bíblico pelo homem mais sábio que já pisou essa terra,
que foi o rei Salomão, lá diz assim que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, parece que está tudo certo, está tudo perfeito, está tudo certo. Mas o sábio, a pessoa inteligente, ela dá ouvidos aos conselhos. Ela dá ouvidos aos conselhos. Eu conheci jovens de 20 e poucos anos que aprenderam a ouvir conselhos. Eu já conheci homens de 50, 60, 70 que ainda não tinham aprendido essa coisa simples da vida. É por isso que o texto de Provérbios fala que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. A pessoa acha que está certa, que não tem mais o que aprender, não tem mais o que consertar, culpa os outros. Não. Quem é sábio dá ouvido a conselhos. Ou seja, o crescimento começa quando reconhecemos que ainda precisamos o quê, igreja? Aprender. A gente ainda precisa aprender. Às vezes as pessoas, elas olham para mim e acham que eu sou o cara que tem um conhecimento assim assado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, todos os dias eu tenho que revisar meus conceitos, eu tenho que ler as coisas, inclusive as que eu já li, para que eu possa a cada dia vencer as barreiras que me impedem de crescer. Senão eu vou me tornar a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa o resto da vida. E eu não quero ser isso. Eu quero ser alguém que se reinventa dentro da minha própria casa, dentro da minha profissão. Eu quero ser alguém que se reinventa como pastor, como pai, como marido. Eu quero ser uma pessoa que se reinventa. Eu quero crescer e eu preciso aprender o tempo todo. Eu preciso aprender. As pessoas que mais crescem não são as que dizem que sabem mais, são as que continuam aprendendo. Essas são as pessoas que mais crescem. E aí você aprende essa primeira lição. Você não cresce enquanto acreditar que já sabe tudo. Isso é arrogância. Arrogância é um problema extremamente sério. Segundo, você já sabe de novo, mas eu vou tomar a liberdade de colocar diante de você novamente essa verdade. Você não vai crescer enquanto continuar culpando os outros. Não vai. Ah, foi por causa disso. Ah, porque o outro me provocou. Porque o outro fez isso. Ah, porque aquele me tirou. Porque aquele... Gente, a vida é feita de escolhas. E nós encontramos pessoas boas e ruins na nossa existência. Há negócios bons e negócios ruins. Há gente boa, há gente ruim. E a gente precisa de Deus para entender que, se não tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, jamais nós vamos conseguir definir o que é bom para nós e o que não é, sem cometermos muitos erros antes de termos essa verdade no nosso coração. Eu nem preciso perguntar para saber que você já se enganou a respeito de alguém, que você já se enganou a respeito de uma coisa que você queria e depois descobriu que não era aquilo que você queria e não podia nem devolver. Às vezes a vida nos ensina do jeito mais difícil, quando a gente tem que olhar para a nossa existência e perceber o quê? Que nós não podemos passar a vida culpando os outros. E o que trava a nossa existência é a nossa própria maneira de olhar para a vida. É muito fácil para mim dizer que é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa da vida, é culpa do governo. É mais ou menos isso aqui, ó. Há pessoas que colocam a responsabilidade da sua vida nos pais, no cônjuge, nos filhos, no governo, no passado, na igreja, nos amigos. Meu Deus! Quando que a gente vai acordar para uma realidade que é essa que a gente leu no início no texto do apóstolo Paulo? E eu vou mostrar um outro texto aqui da palavra de Deus que nos ensina que a nossa vida com Deus e a nossa vida nessa terra não tem nada a ver com o outro. A nossa história com Deus é entre nós e Deus. E sobre nós aqui, o nosso dever é olhar primeiro para nós. Olharmos as nossas falhas, sermos críticos de nós mesmos. É por isso que lá em Gálatas, a palavra de Deus diz assim: cada um examine os próprios atos.
A Bíblia não manda você ficar examinando a vida dos outros. Ela diz, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Entendeu como é que funciona? Você sente aquela coisinha boa assim, nossa, eu fiz uma coisa bem feita. E não precisa comparar com ninguém, não. Já está bom, você achar que fez o melhor já está ótimo. Você não precisa dizer assim, eu fiz uma coisa boa, olha, foi muito melhor que o que... Não, não precisa. Não precisa. Você pode orgulhar-se de si mesmo. Tem orgulho de si, não é ser orgulhoso. O orgulhoso, ele trata o outro como objeto de embate, de competição, de comparação. Mas quem tem orgulho de si, aí é diferente. Eu fico feliz com as minhas vitórias. Eu fico feliz com cada conquista. Mas eu guardo isso para mim. É entre eu e Deus. É a minha vitória. E eu não preciso me comparar com ninguém. Não preciso me comparar com ninguém. Por motivos muito simples. Olha, gente, isso aqui é muito importante. Primeiro, não podemos mudar o que aconteceu. Quem concorda, diga amém. Não tem como você mudar o que passou, correto? Outra coisa, não podemos controlar outras pessoas. Quem já descobriu isso, diga amém. Você está tentando controlar a vida do outro, mesmo que o outro esteja dentro da mesma casa que você está perdendo seu tempo. Você não controla nem a sua própria existência, que dirá a vida do outro. Então, tem uma coisa só que nós podemos fazer. Nós podemos decidir o que faremos a partir de hoje. Eis a questão. O que nós faremos a partir de hoje? Então, o Marco Aurélio de ontem, ele já passou. Agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer a partir de agora. O que eu posso melhorar? O que eu posso aprimorar? O que eu aprendi com o dia de hoje? O que esse dia me ensinou? Qual foi a lição mais forte, mais importante? Hoje eu ouvi uma série de dores, de sofrimentos, de angústias. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No fim do dia, eu fico olhando para a minha existência e pensando, Deus, como o Senhor é bom comigo. Porque eu achava que o meu sofrimento era muito. Mas quanto mais eu ouço as pessoas, eu percebo que Deus foi bom comigo. Eu acho que cada um de nós deveria ouvir a história do outro, que nós vamos ver o quanto Deus é bom com a gente. Porque cada um sabe a dor imensa que carrega. Então entenda isso, é o segundo ponto, você não vai crescer enquanto continuar culpando os outros. Isso tem que acabar. A questão é com você. É entre você e Deus e você com você mesmo. Ponto. Terceiro ponto dessa noite. Você não vai crescer enquanto evitar o desconforto. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Crescer dói. Aprender dói. Porque implica em tirar a gente da nossa zona de conforto, em olhar para a gente e perceber nossos erros, nossas falhas. É muito fácil, muitas vezes, para mim, me colocar numa posição onde eu vejo os defeitos de todos, mas eu não olho para mim mesmo. Só que estar nessa posição tão facilitadora não me deixa crescer. Não me deixa crescer. Eu estou confortável, mas eu vou ficar nesse lugar o resto da minha vida. Porque se eu quero crescer, eu tenho que entender que isso causa desconforto. Causa desconforto. Eu tenho que me movimentar. A vida é movimento, gente. Vida é movimento. O crescimento profissional exige esforço. O crescimento emocional exige esforço. Você tem que confrontar você mesmo. O crescimento espiritual exige disciplina, é leitura de Bíblia, é oração. A gente não lê Bíblia porque gosta, a gente não ora porque quer. A gente faz isso porque é uma necessidade. Eu leio Bíblia porque eu preciso me alimentar espiritualmente. Não é porque eu acho bonito. Eu preciso da palavra de Deus. E eu oro, porque sem a oração eu estou entregue a mim mesmo. E eu preciso de Deus na minha vida. É por isso. Essa é que é a verdade. Crescimento dentro de relacionamento exige mudança, gente. Se você não muda, não aprende, seu relacionamento vai à falência.
Ou seja, isso aqui é uma verdade muito forte. Toda transformação exige desconforto. Mas depois você colhe alegria, você colhe recompensa, conquistas, você colhe paz. Mas num primeiro momento, toda mudança, toda transformação vai produzir desconforto. Aí você encontra a pessoa 2, 3 anos depois e pergunta: você resolveu o problema? Não, ainda estou na mesma. Mas por quê? Não, vai deixando. E a vida vai passando. E você continua ali, você sabe o que tem que fazer, sabe que não pode continuar daquele jeito, mas você não se movimenta. Então você não vai crescer enquanto você evitar o desconforto. Você vai ter que se confrontar. E aí, no livro de Tiago, para quem não sabe, Tiago, o autor deste livro no Novo Testamento, era irmão de Jesus, tá? Maria, depois do nascimento virginal de Jesus, ela teve outros filhos com José. Então Jesus tinha irmãos, né? E aí, um deles, Tiago, que se tornou discípulo, escreveu essa epístola. E Tiago diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Depois de tudo que eu falei aqui, você entende agora por que Tiago diz isso. Você tem que sentir o desconforto. Você tem que sentir o desconforto. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Ou seja, fortalece você, fortalece emocionalmente, faz você se tornar uma pessoa mais resiliente. É isso que ele está dizendo aqui. Fica feliz que você tem que se mover, que você tem que lutar, que você tem que ir para cima dessa vida e dizer: em nome de Jesus, eu sou vencedor. Perdão. É aqui que tudo começa a fazer a diferença. Muitas pessoas querem crescimento sem desconforto, mas isso não existe. Não existe. Eu agora preciso fazer um aprimoramento na minha carreira. Eu vou ter que fazer um curso. E que hora que eu vou fazer esse curso se não tem hora? Minhas horas já acabaram. O dia para mim de 24 horas, eu já queria fazer uma reivindicação. Se Deus quisesse passar o dia para 30 horas, eu ficaria muito feliz. Mas não sei se isso seria do agrado de todos. Não sei se passaria no plenário essa votação lá do céu. Porque 24 está pouco, mas eu vou ter que achar um lugar para fazer um curso de especialização, porque eu preciso aprimorar meu conhecimento. Mas quando que eu vou fazer isso? Eu tenho que achar o tempo. Isso vai gerar desconforto. Eu vou levantar mais cedo, eu vou tirar o meu horário de almoço, alguma coisa eu vou ter que fazer. Se eu quero crescer, eu vou produzir um desconforto aí. E vou ter que entender uma outra coisa muito importante. Você não cresce enquanto mantiver os hábitos ruins. Acomodação, falta de ânimo, desmotivação. Sabia que desmotivar habitua? Você ficou crítico demais, reclama demais, fala isso demais e movimenta de nada. Se tornou exigente ao extremo, mas não doa na mesma proporção. São hábitos ruins que nós vamos estabelecendo na nossa existência e vão congelando a gente num processo. Porque, gente, você já sabe, a ciência do comportamento humano já demonstrou isso, a Bíblia fala sobre isso, que toda pessoa é construída por hábitos. Você sabia que durante todo dia você repete hábitos que você faz semana após semana? Que são coisinhas suas. É o seu jeito. Você gosta de dormir com a cabeça coberta? É um hábito. Você tem o hábito, talvez, de tomar aquele cafezinho, você tem o hábito disso, o hábito daquilo. A vida é feita de hábitos o tempo todo. Ninguém constrói uma família forte por acidente. É porque construiu hábitos fortes também. Ninguém constrói uma vida espiritual saudável por acaso. É porque teve hábitos de fé que fortaleceram sua vida espiritual. E ninguém alcança crescimento profissional sem disciplina, sem acordar cedo, sem ir à luta, sem batalhar. Hábitos bons. E a gente precisa
substituir os hábitos ruins que muitas vezes nos impedem de alcançar aquilo que nós queremos. A gente não cresce, nosso crescimento não aparece. Porque a gente se acostumou com umas coisas que a gente não deveria se acostumar, com um jeito de ser. Eu vou te dizer, a sequência é essa. Hábitos destrutivos se tornam vícios de comportamento. E aí, para resolver isso? É difícil. É difícil. É por isso que Jesus ele faz uma comparação que todo mundo joga isso para o lado... Eu não sei por que as pessoas têm mania de ler esse texto bíblico olhando para o lado financeiro. Mas não é. O que Jesus está dizendo aqui é outra coisa. Jesus vira e diz assim... Só um instante. Ele diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quem está acostumado a fazer a coisa certa, vai continuar fazendo a coisa certa. E quem está acostumado a fazer a coisa errada, vai continuar fazendo o quê? A coisa errada. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ah, mas pastor, que é isso? Não é fácil. Ah, porque você não tentou. Porque, como eu disse no início, eu não posso ter fé por você. Então você vai continuar do jeito que está, enquanto as pessoas aguentarem ficar perto de você. Quem é fiel no pouco, quem faz a coisa certa direitinho, desde o começo, desde as pequenas coisas, quando tiver muito, vai continuar sendo fiel, fazendo a coisa certa e do jeito certo. Mas quem começa errado, quem é injusto no pouco, quem tem hábitos que só vão minando a sua própria existência, quando tiver muito, vai continuar com esses mesmos hábitos e vai perder tudo de novo. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Então a pergunta, hoje, não é, por exemplo, o que eu desejo para a minha vida. Não, não é essa a pergunta. Ah, eu quero crescimento. Não. Por favor, não confundam essa série com culto de prosperidade. Não. Pelo olhar de vocês, não está sendo. A gente está aqui ouvindo o que deveria ter ouvido há muito tempo, mas está tendo a oportunidade só hoje. A pergunta não é essa. A pergunta é essa. O que estou fazendo diariamente para chegar lá? Não é o que eu desejo para a minha vida. É o que eu estou fazendo diariamente para chegar lá. Porque eu quero estar num lugar, mas isso não vai acontecer num passe de mágica. Eu preciso tirar os meus hábitos destrutivos. Eu preciso focar na minha vida, ter fé, segurar nas mãos do meu Deus, seguir em frente, acreditar. Eu preciso me esforçar para que o processo aconteça. Então, o que eu estou fazendo para mudar isso? Ou todos os dias a sua luta com você, ela acontece e você é derrotado por você mesmo, por você mesma. Quando você diz que não vai mais ser assim, e você é. Quando você diz que não vai mais fazer, e você faz. Por último, para que vocês entendam, e aí eu vou citar de novo o texto inicial, porque essa é a parte mais importante do processo. Você não cresce enquanto resistir a Deus. Ou Deus é Deus, 100% na sua vida, ou nada feito. Não tem Deus 80%, 70%, 50%, não tem. Ou você é 100% de Deus, ou não é. Não tem meio termo aqui. Então, enquanto você resistir a Deus, você não cresce. E Deus, eu te garanto que Deus tentou. Deus tentou falar com você de muitas formas e de muitas maneiras. Usou pessoas que te amam, usou situações, usou o seu pastor pregando numa quarta-feira à noite, usou amigos, usou circunstâncias, usou situações, usou momentos, usou uma criança, um desconhecido,
Até um anjo veio de noite falar com você e até hoje você continua do mesmo jeito. Eu acho que Deus, às vezes, olha para nós aqui e Ele pensa, eu não tenho mais argumento com essa pessoa, porque eu já tentei de tudo para falar com essa pessoa e não consegui. Você não cresce, não vai mudar, não se transforma enquanto você resistir a Deus. Talvez a maior trava do crescimento seja resistir ao processo de Deus. Essa seja talvez a maior trava na vida de uma pessoa. Há pessoas que pedem mudança. Olha que interessante. Muita gente pede mudança de vida. Mas quando Deus começa a trabalhar, ela... Calma aí, Senhor. Quer dizer que mudança de vida é sair desse hábito ruim, é mudar... Não, sair da minha zona de... Não. Deve ser o inimigo agindo. Pessoas que querem bênçãos. Não tem nada de errado em querer ser abençoado. Só que toda bênção, ela exige transformação. E aí? A gente quer resultado. Deus, abençoa minha casa, minha família, minha história, meu trabalho. E Deus está dizendo, então eu vou abençoar, mas vou mudar a sua vida, seu jeito de ser, de pensar, de falar e de agir. Eu quero resultados, mas eu preciso aceitar as mudanças que Deus quer fazer na minha vida. Vocês estão entendendo por que a gente não cresce? E eu vou aprofundar mais quarta-feira que vem. Quarta-feira eu vou entrar na parte relacional e na outra, especificamente na vida financeira. Mas hoje eu tenho uma tarefa para vocês, assim, fantástica. Mas primeiro vamos ao texto inicial, que tem a ver com esse momento agora, onde a gente está falando que a gente não cresce enquanto a gente resiste a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, eu plantei, eu trabalhei, Apolo cuidou, trabalhou também, mas Deus é quem fez crescer. Nunca se esqueça disso. O carro que eu ando, a casa que eu tenho, a família que eu construí, eu devo a Deus. Nossa, pastor, mas o senhor também trabalhou. Sem Deus isso não teria para mim o valor ou o significado, não teria durado. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Eu e você não somos nada. Amanhã a gente pode perder tudo. Eu vi uma história ali na porta de um milagre que agora eu vou contar para vocês. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, mas Ele quer que você entenda que nem eu, nem você, nós não somos nada perto de Deus. Não somos nada. É por isso que Deus está mais interessado em quem você está se tornando, do que apenas no que você está conquistando. Vou repetir. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que apenas no que você está conquistando. Eu acho que Deus não tem interesse de eu chegar aqui e falar, Senhor, eu tenho isso, eu consegui aquilo. Não. Acho que Deus gostaria de ver cada um de nós hoje aqui dizendo, Pai, o Senhor tem mudado minha vida. O Senhor mudou minha história. Eu tenho conseguido ser uma pessoa melhor, eu tenho encarado minhas falhas, meus erros. Eu tenho podido construir alguma coisa na minha existência tão curta aqui nessa terra. Porque Deus não chamou você para viver estagnado, estagnada. Ele não chamou você para repetir os mesmos ciclos de erros. Deus não chamou a gente para isso. Ele chamou a mim e a você para que a gente tivesse crescimento, mas esse crescimento passa por tudo isso que eu falei com vocês hoje à noite. Então eu tenho um desafio para vocês. Aí se você quiser preparar a câmera do seu celular, o desafio da semana.
eu gostaria que durante a semana, todos os dias pela manhã, você fizesse essas 5 perguntas a você. Não vai levar mais do que 1 minuto. Então se prepare para tirar 5 fotos. Todos os dias ao levantar, você vai fazer essas 5 perguntas a você mesmo. Desafio da semana, pergunte a si mesmo. Primeira pergunta, em qual área da minha vida estou parado? É a primeira pergunta. Manhã cedo você já vai fazer essa como a primeira. Respira e faz a segunda. Segunda pergunta, o que estou evitando enfrentar? E seja honesto, seja honesta. Responda, o que estou evitando enfrentar? Terceira, qual hábito está impedindo meu crescimento? E aí, aqui você vai ter que ser muito duro com você. Porque você vai querer argumentar, justificar, que é isso, que é aquilo. Quarta pergunta, olha só, e eu estou comentando e não foi nem 1 minuto ainda. O que Deus está tentando mudar em mim? Você já se fez essa pergunta? Porque Deus ele fica o tempo todo tentando moldar algo em nós. O que Deus está tentando mudar em mim? Ele já usou um para falar, usou o outro, usou um movimento, uma situação. Vai chegar o dia que as pedras clamarão diante de você para ver se você desperta para o que Deus está tentando te mostrar. E a última pergunta, são 5. O que eu preciso fazer diferente a partir desta semana? Até a próxima quarta, se faça essas 5 perguntas todos os dias pela manhã. Pegue o seu celular, senta na cama, respira, faz um alongamento, abre teu celular, não olhe o WhatsApp, que é pecado. Vai nas perguntas. Primeira, reflita. Segunda, reflita. Terceira pergunta, reflita sobre ela. Quarta, reflita. Quinta, reflita. Peça para Deus abençoar o seu dia e faça isso a semana toda. Eu acredito que até quarta-feira que vem você vai ter 5 respostas diferentes, ou seja, uma resposta para cada pergunta. E aí você vai saber o que você precisa mudar para que o seu crescimento aconteça em muitas áreas da sua vida. E por que semana que vem eu vou bater em cima de 2 coisas muito comuns, que eu já falei muitas vezes, mas eu vou falar de uma forma diferente, que é a vida relacional pessoal e a vida financeira profissional. Porque, gente, se você me perguntar de onde vêm as histórias das maiores tragédias, das maiores tristezas, as maiores angústias, aquilo que mais deprime as pessoas, aquilo que mais afeta a existência humana, são essas 2 áreas. A área relacional, pessoal e a área financeira profissional. Vamos orar? Vocês perdoem a voz fanha, a tosse. Estou me recuperando de uma gripe terrível. Que Deus te abençoe. Abençoe com sobriedade, para que você possa olhar para si mesmo e mudar a sua história. Pai, ajuda-nos numa caminhada que não depende apenas de nós, porque somos incapazes de fazer o que só o Senhor pode fazer e não queremos, ó Pai, continuar parados onde estamos. Queremos crescer, mas sabemos que esse crescimento só virá se tirarmos todos os entraves, todos os impedimentos e os bloqueios na nossa própria existência. Obrigado por essa palavra, obrigado por ser um Deus zeloso, um Deus abençoador. Fica conosco e nos mantém firmes no propósito que estabelecemos diante do Senhor. Abre a nossa mente e o nosso entendimento para vermos o que há em nós e não no outro. Oramos e pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.